Fala pessoal, beleza? Aqui é o GFOTMil e vamos para mais um vídeo e hoje falaremos da Copa do Brasil de 1993 conquistado pelo Cruzeiro. A Raposa que tinha ganho a Supercopa da Libertadores em 1991 e 1992, dando início a uma série de conquistas nos anos 90, chegava a um título nacional após 27 anos desde a histórica Taça Brasil de 1966. Vamos relembrar. O campeão, Cruzeiro na década de 80, o Cruzeiro passou por uma fase de reestruturação. O time esteve em sérias dificuldades financeiras, e por isso viveu um longo período de vacas magras. Nos anos 80, o time somente conseguiu vencer os campeonatos mineiros de 1984 e 1987. Montava equipes modestas, que faziam campanhas razoáveis nos torneios em que disputava. Tudo isso, para economizar o máximo possível, assim saneando as dívidas e reformulando a estrutura do clube. Um mal que veio para o bem. Na década de 90, o Cruzeiro foi arrasador. Durante toda a década o clube conquistou 6 títulos internacionais, 2 nacionais, 1 regional e 7 de nível estadual. Foi considerado pela imprensa esportiva do Brasil como o campeão da década. Dentre todos esses títulos, a Copa do Brasil de 1993 teve grande importância para a galeria de troféus do clube. Primeiro porque o Cruzeiro não conquistava um título nacional desde 1966, quando levantou o caneco da Taça Brasil. Segundo que, a Copa do Brasil era uma competição recentemente implantada no calendário da CBF, começou a ser disputada em 1989, seguindo os padrões da Copa do Rei, Espanha, e Taça da Inglaterra, e dava uma vaga direta na disputa da Taça Libertadores da América do ano seguinte. Assim, a Copa do Brasil passou a ser o segundo torneio mais importante do país, e era disputada por equipes de todos os estados. Até então apenas Grêmio, Flamengo, Criciúma e Internacional haviam conquistado o torneio. Resumindo, mais um novo troféu na galeria de conquistas do Cruzeiro surgiria no ano de 1993. A Copa do Brasil de 1993 contou com a participação de 32 clubes de 24 estados do Brasil. Ainda não havia sido implantado o sistema de vitória por 2 ou mais gols na casa do adversário na primeira fase, que eliminaria o segundo jogo. Portanto, a equipe poderia abrir larga vantagem de gols na primeira partida, que o jogo de volta seria obrigatório. O Cruzeiro encarou a Desportiva do Espírito Santo na primeira fase. O jogo de ida foi realizado no dia 16 de março daquele ano, no estádio Engenheiro Araripe, Cariacica. A partida terminou empatada por 1-1, com o Washington marcando para o time capixaba, e Cleison fazendo o gol da Raposa. 3 dias depois, as equipes voltaram a se enfrentar em Belo Horizonte, no estádio do Mineirão. Dessa vez, o Cruzeiro atropelou, venceu por 5-0, com gols de Cleison, 2, Nivaldo, 2, e Éder Aleixo. A equipe mineira avançou às oitavas de final para enfrentar o Náutico, que por sua vez, eliminou o CRB de Alagoas com 2 vitórias, ganhou por 1-0 em Maceió, e goleou por 5-0 em Recife. No dia 6 de abril de 1993, Cruzeiro e Náutico fizeram o primeiro confronto das oitavas, no Estádio dos Aflitos em Recife. A Raposa encontrou sérias dificuldades, principalmente devido às condições precárias do gramado do estádio e acabou sendo derrotada pelo placar mínimo, 1-0 para o Timbu. O gol dos pernambucanos foi marcado pelo armador Paulo Leme, e deu ligeira vantagem ao Náutico para a segunda partida. No Mineirão, o Cruzeiro tinha uma missão espinhosa pela frente, pois qualquer gol que o Náutico marcasse, poderia complicar a situação do time celeste cada vez mais. Era a regra do gol fora de casa valer como critério de desempate. Mas o Cruzeiro fez o básico para reverter a vantagem do Timbu, com gols de Nonato e Nivaldo. O time fez 2-0 e avançou às quartas de final da competição. Dessa vez, o adversário seria o São Paulo, que havia eliminado Sergipe e Rio Branco nas fases anteriores. O time paulistano usava uma equipe formada por jogadores reservas na competição, pois dava prioridade à disputa da Taça Libertadores da América, na qual se sagrou campeão no mesmo ano. A primeira partida foi realizada no Morumbi, e o Cruzeiro levou a melhor, venceu por 2-1, com gols de Boiadeiro e Nivaldo, enquanto Cláudio Moura descontou para os paulistas.
O Cruzeiro levava a vantagem de ter vencido fora de casa para Belo Horizonte. No jogo de volta, empate por 2-2, Cleison marcou 2 vezes para o Cruzeiro, enquanto Elivelton e Douglas anotaram os tentos do São Paulo. Mais de 36 mil pagantes acompanharam a partida no Mineirão. Cruzeiro classificado para as semifinais, dessa vez para enfrentar o Vasco da Gama. Dessa vez, a primeira partida do Cruzeiro seria em casa. Mais de 32 mil torcedores vão ao estádio para empurrar o time celeste. A torcida do Vasco, em menor número, também aparece para dar seu apoio à equipe. O jogo começa e o Cruzeiro ataca como um rolo compressor para cima do Vasco. O atacante Edenilson constrói as principais jogadas do time na partida, dando muita dor de cabeça aos defensores vascaínos. Depois de muita pressão, a Raposa abre o marcador com Luiz Fernando Flores. Depois de um lançamento de Nonato, ele mergulhou de cabeça para fazer o gol, Cruzeiro 1-0. Minutos mais tarde, o Vasco empata depois de uma falha no sistema defensivo do Cruzeiro. A zaga deixa o time carioca tabelar e a bola sobra para a França, que chuta cruzado, sem chances para Paulo César Borges. Mas no fim do primeiro tempo, o Cruzeiro marca o segundo gol. Depois de um passe de Roberto Gaúcho, Edenilson manda para as redes. No segundo tempo, o Cruzeiro ainda aumentaria a vantagem, em mais um gol marcado por Edenilson, dessa vez de cabeça, depois de um belo cruzamento do inteligente Roberto Gaúcho. Final de jogo no Mineirão, e o Cruzeiro vence por 3-1, podendo perder por um gol de diferença no jogo da volta no Maracanã. No jogo de volta, cerca de 22 mil torcedores vão ao estádio para apoiar o Vasco. A tarefa era complicada, mas o time cruzmaltino tinha total confiança de que poderia bater o Cruzeiro dentro do próprio domínio. Começa bem, pressionando bastante. Paulo César faz 2 boas defesas no início do jogo. Ainda no primeiro tempo, o Vasco abre o marcador com Valdir, depois de uma dividida com o goleiro cruzeirense e vira o primeiro tempo com o placar de 1-0. Na segunda etapa, o Cruzeiro começa a equilibrar as ações e chega ao gol de empate. O capitão Paulo Roberto solta uma bomba em uma cobrança de falta de longa distância e a bola entra no ângulo esquerdo de Carlos Germano. Um golaço do lateral direito cruzeirense. Quase no final da segunda etapa, a Raposa ainda teve outra chance de marcar. Roberto Gaúcho sofreu pênalti e o lateral Paulo Roberto se encaminhou para a cobrança, mas acabou acertando o poste direito do gol vascaíno. Final de jogo, Vasco multiplicação 1 Cruzeiro. O time mineiro avançava à sua primeira final de Copa do Brasil para enfrentar o Grêmio, que por sua vez já havia conquistado a competição em sua primeira edição, no ano de 1989. Por um lado, o Grêmio tinha o artilheiro Gilson e o habilidoso Denner. Por outro, o Cruzeiro contava com a inteligência de Roberto Gaúcho e a classe de Marco Antônio Boiadeiro. Era uma final bastante disputada. O Grêmio chegava à decisão com a campanha de 4 vitórias, 3 empates e 1 derrota. O tricolor gaúcho havia eliminado Sorriso de MT, União Bandeirante PR, Palmeiras e Flamengo. O Cruzeiro também teve a mesma campanha do Grêmio, 4 vitórias, 3 empates e 1 derrota, e passou por Desportiva, Náutico, São Paulo e Vasco. Houve um fato curioso nessa decisão: foram escalados árbitros de Minas Gerais e do Rio Grande do Sul para apitar a decisão. Márcio Rezende de Freitas foi o responsável pelo apito no primeiro jogo em Porto Alegre, e Renato Marcília foi o juiz na segunda partida em Belo Horizonte. Bola rolando no Olímpico e o endiabrado Denner foi o primeiro a levar perigo contra o gol de Paulo César Borges. Ele driblou 2 atletas do Cruzeiro, mas bateu fraco para o gol, facilitando a defesa do goleiro. A chuva tomava conta do jogo. O gramado ficará todo encharcado, prejudicando bastante o toque de bola, que era uma das principais características do Cruzeiro. Mesmo assim, o jogo foi recheado de lances de perigo. O Cruzeiro assustou mais. Como em uma cabeçada de Roberto Gaúcho, depois de cruzamento feito pelo veloz Edenilson. No segundo tempo, Denner disparou pelo lado esquerdo e ao entrar na pequena área, finalizou para fora, perdendo uma chance incrível. Cleison também teve a oportunidade de marcar. Ele dividiu a bola com o goleiro Eduardo, mas ao tentar finalizar, foi prensado pelos zagueiros gremistas. Com todas as chances desperdiçadas, o jogo terminou empatado por 0-0.
O Cruzeiro levava consigo um empate e a vantagem de poder decidir dentro de casa. Esperava o apoio do torcedor para poder levantar o caneco dentro do Mineirão. Dia 3 de junho de 1993, chegava o dia da grande decisão. Mais de 70 mil torcedores lotaram o Mineirão para empurrar a Raposa rumo ao título. Foi o maior público da competição, que gerou uma renda superior a cr 11 milhões. Só a vitória interessava ao Cruzeiro. Um empate por 0-0 levaria a decisão para os pênaltis, e qualquer empate com gols daria a taça ao Grêmio. E o Cruzeiro saiu na frente no primeiro tempo. Roberto Gaúcho arriscou um chute de longe, a bola saiu fraca e defensável para o goleiro Eduardo, mas o arqueiro gremista não segurou e acabou levando um baita frango, bola no fundo do gol e o Cruzeiro abre o placar, 1-0. Depois do gol celeste, o Grêmio acordou e foi todo para cima, tentando buscar a igualdade. E chegou ao empate, depois de um escanteio cobrado por Carlos Miguel. Pingo subiu na pequena área e cabeceou a bola no canto esquerdo do goleiro Paulo César, deixando tudo igual no Mineirão. E assim terminou o primeiro tempo, tudo empatado no estádio e o Grêmio com a vantagem por ter marcado o gol fora de casa. Mas no início da segunda etapa, mais precisamente aos 20 segundos, o Cruzeiro novamente desempatou a partida. Escanteio cobrado, Paulo Roberto ergueu na grande área e Cleison subiu para fazer o segundo gol, de cabeça. O Cruzeiro passava à frente novamente, 2-1. A equipe mineira só não fez mais gols, porque o árbitro Renato Marcília deixou de marcar um pênalti claro, e o goleiro Eduardo fez grandes defesas durante o restante da segunda etapa. E assim permaneceu até o final, quando aos 48 minutos do segundo tempo, o juiz encerrou a partida. Cruzeiro campeão! Foi o primeiro troféu da Copa do Brasil levantado pelo Cruzeiro. O time conseguiu uma vaga na Taça Libertadores da América de 1994, competição na qual não disputava desde o ano de 1977. Depois desse título de 1993, mais 3 troféus da Copa do Brasil viriam a parar nas mãos do Cruzeiro, 1996, 2000 e 2003. Além disso, era o início de uma década vitoriosa, onde o Cruzeiro deu muitas alegrias aos seus fiéis torcedores e também cresceu bastante no número de adeptos do clube. Um título que ficará na memória de todos, por engrandecer e fortalecer mais ainda a tradição do Cruzeiro Esporte Clube no cenário do futebol. A surpresa, Londrina o Tubarão fez uma boa campanha em 1993. Participando por ter ganhado o estadual em 1992, o time alviceleste superou o Operário do Mato Grosso do Sul na primeira fase, 3-1 e 2-0, e encarou o Forte Internacional, atual campeão da competição. Após empate de 1-1 no Estádio do Café, todos achavam que o Inter passaria fácil no Beira-Rio. Mas o Tubarão surpreende e vence os vermelhos por 1-0, avançando para as quartas de final e eliminando o atual campeão. Nas quartas, o Londrina encarou o Flamengo de Paulo Nunes, Júnior, Nélio e Gilmar Rinaldi. E desta vez não deu para ir longe. Mas o Londrina vendeu caro a eliminação. No Maracanã o time lutou muito, mas perdeu de 1-0. E no Café, o LS deu trabalho, mas só empatou em 1-1 e deu adeus à Copa do Brasil. A decepção, Vasco. Eu poderia citar até mesmo o Flamengo, mas o Vasco foi quem fez mais feio, podemos dizer. O Cruz Maltino era favorito na Copa do Brasil e aos poucos estava se credenciando a tal. O Vasco superou Sampaio Correia, Remo e Ceará com certa tranquilidade até chegar na semifinal contra o Cruzeiro. No Mineirão o Vasco joga mal e perde de 3-1, precisando assim vencer por 2-0 ou por 3 gols de diferença. No Maracanã o Vasco bem que tentou, mas ficou no empate de 1-1 e acabou eliminado. Ao menos semanas depois o Vasco aliviaria essa tristeza sendo bicampeão carioca no meio de junho de 93. Bom pessoal, é isso, vou ficando por aqui. E se vocês gostaram, comentem no vídeo, deem o joinha e compartilhem com seus amigos. Vou ficando por aqui, e até a próxima!